da Igreja Batista Missionária Betel, hoje com a presença dos nossos pastores, né? Pastor Fernando, pastor Sandro, pastor Paulo, né? Pastor Sandro da Igreja de Sulacap, Betel de Sulacap, pastor Fernando Taquara, pastor Paulo Lote 15, somos pastores da Igreja Batista Missionária Betel, a qual hoje nós estaremos trazendo para você um assunto muito importante, né? O que Deus quer de nós, o que Deus quer de você. Então, queremos deixar você bem atento aí, para você compartilhar conosco depois aí, dar o que você acha também, e será muito importante a sua opinião, amém? Está conosco o pastor Fernando, vai dar uma saudação aí para os nossos irmãos. Amém. Boa noite a todos, graça e paz, pastor Paulo, pastor Sandro, pastor Genivaldo. Um prazer estar aqui, espero que a conversa edifique a sua vida. Quero aproveitar e mandar um beijo aqui para minha esposa, para os meus filhos. Amanhã meu filho do meio faz 16 anos. Dia 19, a minha filha Karen, que é mais velha, vai me dar um neto. Miguel está chegando, vou aproveitar para fazer o marketing aqui. É isso aí. E dia 29, meu caçula também faz aniversário. Um abraço. Inclusive, aí. eu já até conversei com o seu neto. Já tem até Instagram. Pelo já Instagram. tem Instagram, Miguel. A gente chega a uma constatação, a gente está ficando velho. É verdade. Né, pastor? Cheguei aqui, nem filho tinha. É verdade. Casei, enfim. Mandar um abraço para os meus irmãos lá da igreja da Taquara e um beijo especial para uma pessoa da igreja de Caxias, por quem eu tenho um grande carinho, a Ana. Fala, Aninha. Ana. Beijo, filho do pastor Renato. Isso, Ana Luísa, trabalha com a gente, trabalha aqui com a gente, Ana, ela. Beijo, te amo, tá? Isso. Enfim, irmãos, nós estamos aqui para sermos instrumentos de Deus para a tua vida. À luz das Escrituras, queremos responder dentro do possível a essa pergunta: o que Deus quer de nós? E que seja uma conversa edificadora e que abençoe a nós e a vocês. É um prazer estar aqui, pastor Genivaldo. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Pastor Sandro. Vamos lá, pessoal. Primeiro, mandar um abraço para todos que estão nos assistindo. Um abraço para a igreja, pessoal lá de Sulacap, tá? Um abraço aí também. Aí o Fernando bota a gente numa situação, porque ele manda alô para a família, a gente tem que ficar, a gente tem que mandar também, senão daqui a pouco fica lá. Dia dos namorados chegando. O Fernando mandou alô para as esposas, para a esposa não, para a esposa. Para a esposa. Para a esposa, que não sei o que, então mas vou ter que mandar não também. Não sou eu cana, não. Né? Vamos lá, gente. Nosso objetivo aqui é trazer respostas, tentar trazer resposta à luz das Escrituras de Deus, da palavra do Senhor, para que a gente tenha um percurso no caminhar do reino de Deus, segundo a diretriz da sua palavra. Como é que a gente vai fazer a leitura de tudo que está acontecendo no mundo? Então, existem pessoas que podem fazer leituras fatalistas, leituras biológicas. A igreja, a gente faz a leitura do mundo, todo mundo faz leitura, mas a gente faz uma leitura por uma outra lente. A nossa lente é a palavra de Deus. A gente precisa enxergar o mundo e a dinâmica do mundo e tudo aquilo que acontece segundo a ótica da Escritura do Senhor. Então, não por aquilo que a gente mensura, por aquilo que a gente acha, né, ou pelo que a gente vê na televisão. A gente precisa tentar enxergar o que está acontecendo no mundo hoje pela lente da palavra de Deus. Amém. Pastor Paulo. A paz do Senhor, família Betel, Deus abençoe a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui, juntamente com nossos pastores. Deus abençoe a todos. Eu quero aproveitar, mandar um beijo para minha esposa, que está em casa, minha família, e a família Betel lá do Lote 15. Deus abençoe vocês. Eu quero pedir a vocês para que vocês participem, para que vocês possam também ser abençoados. Nós separamos esse momento aqui para trazer uma palavra para vocês, direcionada por Deus, conforme o pastor Sandro disse. Tudo que formos falar aqui, não é porque ouvimos na mídia, mas tudo que vamos falar tem ligação com a palavra do Senhor. Então, Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O nosso tema foi o seguinte: o que Deus pensa de você agora nesse momento tão difícil? O que Deus quer de nós, o que Deus quer de nós nesse momento tão difícil que você está passando, a quarentena em casa, né? E deve estar questionando. Às vezes existe algum questionamento: por que eu estou aqui dentro? O que me faz ficar aqui dentro? Qual é a situação? Porque até então a mídia fala uma coisa, a realidade pela Bíblia é outra.
entendeu? E nosso pastor Sandro aí vai começar já falando aí a respeito disso, o que a Bíblia diz, amém? Não o que talvez a mídia está dizendo, tá? Mas o que a palavra do Senhor diz para nós. Preste atenção nisso agora aí, amém? Então, gente, assim, eu vou tentar fazer um apanhado aqui rápido em relação à presença das pragas no percurso bíblico. Eu não vou ler os textos bíblicos, porque são muitos. O que eu questiono com os nossos irmãos lá da nossa igreja de Sulacap, e eu falei isso aqui, na minha cabeça, tá, no meu entendimento, se a pandemia é uma ação de Satanás, então, na minha mentalidade, eu sei que Pedro vai dizer que a Escritura não é de particular interpretação, mas eu fico pensando comigo aqui nos meus neurônios. Se a pandemia é uma ação do diabo, Deus está demorando 9 meses para vencer o diabo. E a gente sabe que Deus faria assim, ó, para destronar qualquer ação de Satanás. Compreende? A gente vai ter 2 episódios na Bíblia que parecem ser conflitantes, que vai dizer assim, olha, Deus levou a Davi recensear o povo. E Deus se irou e castigou o povo com a praga. E aí Davi entende que a culpa era dele. Só que no livro de Crônicas, vai dizer que Satanás, ou posso estar invertendo aqui, Satanás levou Davi a recensear o povo, e é o mesmo episódio. Só que num texto vai dizer que é Satanás, no outro texto vai dizer que é Deus. Então, o que a gente percebe na Bíblia é que há um desenvolvimento, porque passa-se um tempo, e é o mesmo episódio sendo descrito, só que a Bíblia está caindo em contradição? Não. Eles entendem que, por mais que o diabo tenha feito, foi com a permissão e talvez até com a orientação de Deus, como no caso de Jó. Que Deus fala assim, não, você vai fazer isso, isso e isso. Então, assim, não é só uma permissão passiva. Tipo, o diabo teve a ideia, diz a frase do Lutero, né, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Então, assim, não é que o diabo teve uma ideia e Deus, está permitindo. Não, a história está no controle de Deus. Inclusive, as ações do diabo contra a humanidade e também contra a igreja também estão debaixo do controle de Deus. Jó é um exemplo para Sim, isso. então assim, a gente vai ver que toda vez que o povo de Deus foi assolado por homens maus, que não tinham o coração em Deus, talvez estimulados por Satanás, mas dentro de do plano de Deus. Então assim, a gente vai ter Jeremias, Deus, falando com o povo sobre retirar a chuva dele, por causa da questão da idolatria. A gente vai ter lá em 1 Crônicas, assim diz o Senhor, escolhe para ti, aí aqui o caso de Davi. A gente vai ter a situação, um texto bem conhecido que está em Joel, capítulo 2, que o pessoal diz assim, é até a música também, que o pessoal diz, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto. Mas a gente se esquece que no início do texto, de Joel, vai dizer assim, olha, quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Então, assim, essa promessa de encher do azeite, do trigo, na verdade, Deus está retirando o peso da sua mão. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso deve nos orientar a nossa oração, porque a gente percebe que às vezes existem muitas pessoas que são vitimizadas por falsos pastores, que levam a igreja a estar clamando uma coisa a Deus que não deveria clamar. Então, no meu entendimento, não é uma ação do diabo. Não é uma ação do diabo. E mesmo que o diabo esteja movimentando a corrupção, permissão, né? A corrupção, os respiradores que não chegam, as compras, a pessoa que coloca o alimento contaminado. Então, a gente percebe que, na verdade, isso aí já vem muito antes, gente. O povo ele está caminhando. Por exemplo, pastor Sandro, mas o Covid veio de uma cultura chinesa, porque os caras comiam morcego e o que foi fomentado. Mas a gente percebe que o desconsiderar das leis divinas em relação à própria alimentação que Deus dava para o povo de Israel no deserto. Então, assim, por causa de um sistema político, as pessoas estão se alimentando de coisas que não eram orientadas pela Bíblia, e aí isso tudo vai gerando esse caos, né? Então, assim, a ação de Deus em nos mostrar, e eu vou repassar a fala aqui para o pastor Fernando, em nos mostrar que quando a vida está nas nossas mãos, a gente vai na contramão daquilo que Deus quer.
Então, no meu entendimento, orar para que Deus repreenda a praga é dizer, Senhor, se repreenda. Então, no meu entendimento, o que nós devemos pedir a Deus é clemência, é misericórdia, é pedir, Senhor, cesse essa praga sobre nós, é chorar, é prantear, é nos arrepender, e aí, mais para frente, a gente vai conversando de como essa ação da nossa enquanto igreja deve afetar o mundo. Beleza, pastor Fernando? Amém. Glória a Deus. Explicar isso não é fácil. Assim como não é fácil, simples, explicar outras tragédias que já aconteceram no âmbito global ou mesmo no âmbito particular. Isso. Não é fácil dizer para uma família que está de luto. Isso. Não é fácil explicar isso para alguém que perdeu o emprego. Não é fácil explicar para um empresário que teve que demitir mais de 100 funcionários. Agora, queridos, há uma coisa importante que a gente precisa considerar. Primeiro, que Deus governa todas as coisas. Ele é soberano. E se nós tivéssemos a capacidade, e não temos, de compreender e explicar, meu filho caçula, para pegar como exemplo, ele faz muitas perguntas, e é bom. E algumas perguntas muito interessantes, que a gente não consegue responder, né? Do tipo, pai, como é que Deus é 3 ao mesmo tempo? E aí o que eu digo para ele é o seguinte, filho, se eu conseguisse te explicar isso, Deus não seria Deus. É verdade. Então, irmãos, não é claro que nós estamos debatendo para buscar o discernimento, porque certo fato é, alguma coisa a gente precisa aprender com isso. Alguma coisa a gente precisa rever. E é muito comum, dentro do gueto religioso, dentro do ambiente religioso, a gente sempre olhar para o ímpio. A gente sempre acha que uma crise como esta, sem precedente na história, é apenas um ato punitivo de Deus ao pecador. E eu entendo, concordando aqui com o pastor Sandro, a Bíblia diz lá em Romanos 1, que Deus entregou os homens às suas vis paixões. E pior coisa para a humanidade, meus queridos, você que nos assiste, irmãos, amigos, enfim, é quando Deus decide fazer o que a gente quer. John Stott chama isso de abandono judicial. É como se Deus dissesse assim, beleza, vocês querem viver essa vida? Exatamente. Vocês querem seguir a história de vocês? Então tudo bem, vocês vão seguir. Porém, há consequências. Exatamente. Há consequências, essas consequências são terríveis, por mais que dolorosas. E um detalhe, estas consequências não são limitadas, pastor Genivaldo, àqueles que não professam Jesus como Senhor. Todos sofrem. A natureza sofre. A Bíblia diz que a natureza aguarda com gemidos de parto a manifestação dos filhos de Deus. Até a natureza anseia por um dia ser transformada, restaurada. Então todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus. Verdade. Todos, salvos e não salvos, cristãos e não cristãos, ateus, enfim, todos estão sujeitos a esses sofrimentos. Se nós disséssemos o contrário, nessa pandemia percebemos aí irmãos, cantores, pastores, pessoas anônimas, mas cristãs, que foram embora, resgatadas. Então, o que eu penso é o seguinte, e concordando com o que o pastor Sandro falou, irmãos, quem enviou o dilúvio? Quem enviou as pragas tudo ao por causa Egito? de quê? E falando sobre Davi, pastor Sandro, há um texto que está em 2 Samuel 24, 13 e 14, e diz assim, ó, então Gade foi a Davi e lhe perguntou, o que você prefere? Cair na mão 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários, que o perseguirão, os 3 dias da praga em sua, ou 3 dias de praga em sua terra. Pense bem, isso. Olha o que diz, pense bem e diga-me, o que deverei responder àquele que me enviou? Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia e não nas mãos dos homens. Caramba. Sabe o que Davi está dizendo? Eu prefiro cair na mão de Deus. Cair na mão de Deus. Porque eu sei que a vontade dele é boa, é perfeita, agradável e ele é misericordioso. Verdade. Agora, irmãos, esta pandemia serve para
3 coisas eu vou concluir e passar para os outros pastores. Primeiro, mostrar que todo o poder do dinheiro foi destituído. Os países que mais estão sofrendo com essa pandemia são os países mais ricos. Fernando, permita uma contribuição? Esse cair na mão de Deus foi uma praga também. Quando ele diz, olha, eu prefiro cair na mão de Deus, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e nessa praga 70 mil homens de Israel caíram. Foram 70. Essa decisão de Davi levou para a cova 70 mil homens. 70 mil pessoas. E detalhe, pastor Sandro, era Deus tratando com quem? Com Davi. Com Davi, com o seu povo, com homens que eram de Deus, era o povo de Deus. Então, essa pandemia, primeiro, destronou o poder do dinheiro, destronou o poder do conhecimento humano, e destronou também os falsos profetas, que pregavam coisas que não se sustentam agora. Então, a igreja, nós precisamos refletir sobre isso, e realmente, Senhor, o que o Senhor quer conosco? É arrependimento? É mudança de prioridade? É retorno às Santas Escrituras? A gente precisa pensar sobre isso, e não ficar com aquele discurso de que essa pandemia é para punir só o pecador, o ímpio. Não. Se foi Deus que agiu, a gente entende que Deus está no governo de todas as coisas. Porque quando a Bíblia fala que Deus manda o sol para todos, ele manda o sol para o ímpio e para o injusto. Quando Deus manda a chuva, manda para todo mundo. Então, quando vem essa situação, pastor Fernando, todos nós pagamos o preço. Não é verdade? Cortando o senhor aí um pouquinho, mas o que eu percebo hoje, né, como os irmãos, nossos amigos estão falando aqui, pastores, é que existe realmente a ação permissiva de Deus, não absoluta. Deus está permitindo que venha esse caos sobre a humanidade, para que todos reconheçam, que se volte para Ele. Exatamente. Porque o que estava acontecendo é que o povo estava esquecendo de Deus. Como o pastor falou, os países que estão sofrendo mais são os países europeus, que eram a potência, que eles achavam que era o dono de tudo. Eles estão sofrendo lá também, não só, muita gente está sofrendo. O que eu fico no meu questionamento, porque nem todo mundo, né, tem essa condição de aceitar isso, porque é difícil para a humanidade, é difícil. Falar que Davi se alegrou quando Deus tirou o filho dele, diz o texto, né, os irmãos sabem aí, que ele orou amargamente. Diz a Bíblia que ele não queria comer, não queria beber, enquanto Deus desse a resposta para ele, porque até então ele chorou quando o seu filho morre. Diz o texto, depois que o garoto morre, ele pediu comida, ele se alimentou, né, ele seguiu o seu ministério. Então, o meu questionamento é o seguinte: por mais que Deus esteja fazendo isso, o povo sofre, nós estamos sofrendo. Glória a Deus, porque nós não perdemos nenhum ente querido, né? Graças a Deus por isso. Mas colocar isso na mente das pessoas, até mesmo nós, como pastores, nos questionamos sobre isso, sabendo que é Deus que faz, mas a dor é grande. Há uma perda muito grande, e às vezes as pessoas me questionam: pastor, por que Deus está fazendo isso? Aí eu tenho falado, por causa da desobediência, por causa desse versículo que o pastor falou, né? Por se multiplicar a iniquidade, também o amor de muitos se esfriou, perderam a essência de Deus, não busca mais a presença de Deus, e Deus lá do alto céu permitiu, não foi uma ação absoluta, mas foi uma ação permissiva de Deus, né? Que Deus falou: já que vocês querem viver assim, então eu vou deixar acontecer isso. E hoje nós estamos vendo aí, né, o povo clamando, o povo buscando, usando até alguns textos que até eu uso aqui na igreja. Eu uso aqui na igreja o texto lá de Êxodo, capítulo, de para a memória, capítulo 13, quando Deus fala que sobre os umbrais da porta dos hebreus, né, não iria entrar a morte, né? Então, porque até então a gente entende que por misericórdia, por compaixão de Deus e a sua infinita misericórdia, se nós orarmos também, Deus pode reverter o quadro, porque no livro de Crônicas 7,14 diz lá, né, o povo que chama pelo meu nome, primeiramente, é verdade, Deus primeiro está punindo o povo dele. Não, e esse texto que o senhor está citando é bem legal, porque antes dele falar isso, ele vai dizer assim: olha,
se eu cerrar a chuva, Exatamente. se eu enviar o gafanhoto, então Deus está dizendo uma ação dele. Exatamente. Ó, eu vou encerrar a chuva, eu vou enviar o gafanhoto, eu vou enviar a praga. Você vê que é nem tanto também permissivo, é uma coisa diretiva. Já foi Aí absoluta. ele vai dizer, Exatamente. se vocês se arrependerem, eu vou ouvir. Exatamente. E você vê que Envolve arrependimento e humilhação. É isso que eu ia falar. Então, se o povo, Deus quer isso hoje. O povo quer um povo se voltar conserto. pra Deus, não, né, não, pastor? Deus quer um conserto com o povo. Eu acho que essa é a palavra, pastor. Eu penso nisso. Eu acho que Deus nos deu uma oportunidade É por aí. Uma oportunidade. para que a sua igreja e, consequentemente, o mundo de um modo geral se conserte com Ele. A gente nunca viu de forma tão absurda nas últimas décadas do século, como que o homem se entronou, se é que isso possa ser dito, se entronizou. O homem, ele passou o humanismo, o hedonismo, o culto a si próprio. Deus foi literalmente colocado de lado pelas autoridades, pelos homens e até por líderes religiosos. Verdade. Então, eu creio que seja uma oportunidade dessa crise para a gente rever. Como disse o pastor Sandro, irmãos, é tempo de nós clamarmos, é tempo de lamentarmos, é tempo de nós vestirmos roupas de saco, como os profetas faziam, como os reis faziam, quando percebiam, claro que eu não estou falando literalmente aqui, Eu sei. não é para ninguém colocar roupa de saco, mas os reis e profetas faziam isso, como um sinal, como um símbolo, de reconhecimento de que alguma coisa precisava ser mudada. E há muito que se mudar na Europa, nos Estados Unidos, países de base protestante. Eu vou falar uma coisa aqui. A primeira igreja presbiteriana do mundo, na Escócia, virou boate. Eu fiquei sabendo São disso. dezenas e dezenas de igrejas protestantes, pode buscar lá na internet que é fato. Igrejas protestantes e católicas. Viraram casa de show, viraram Biblioteca, academias. bares, Exatamente. estúdio. Aí, Então, é inimaginável a gente imaginar que Deus está indiferente a isso. Deus quer um concerto com o seu povo. Um minutinho só. Por isso que ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então ele está dizendo o seguinte: você que me conhece, tem intimidade comigo, é com você que eu quero tratar. É com você que eu quero resolver a situação. E diz o texto que o povo tem que se humilhar, o povo tem que clamar. Então eu vejo por aí, né? Pastor Paulo. aí Deus vai dizer que ele vai sarar a terra, sara a terra, perdoa os pecados. E a gente vai entender realmente, pastor, que tinha até separado aqui o texto que o pastor acabou falando, que é Eclesiastes 9, que a chuva, quando ela cai na terra do justo e do injusto. O sol, quando vem, ele vem para o justo e o injusto. Hoje nós estamos vivendo uma situação que tanto os cristãos quanto os ímpios estão sendo afetados. Morre crente fiel em Cristo Jesus, morre ímpios. E, resumindo, repito o que vocês falaram, vejo hoje Deus dando uma oportunidade para a igreja buscar mais a presença do Senhor. Deus dando a oportunidade para que o mundo venha se voltar para Cristo. Mas o que me chama a atenção e uma orientação para o povo de Deus que está nos ouvindo neste momento, que está acompanhando conosco, né, aqui, é que os irmãos, não é tempo de nós ficarmos dispersos, é tempo de nós estarmos nos humilhando. Põe a tua boca no pó e talvez haja esperança. Há situações, a situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação que o povo, ele não pode estar disperso. O povo precisa de estar em oração, precisa de estar buscando a presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, porque este é o momento. E aí cai por terra, né,
infelizmente, nós temos ouvido aí muitos ensinamentos errados, dizendo que o cristão não passa por isso, que não vai pegar o vírus, enfim. Irmãos, nós não estamos livres disso. Nós não estamos livres de pegar esta praga. Agora, eu tenho sempre falado para os irmãos que o nosso maior problema hoje não é a questão do vírus pegar você ser infectado, um vírus. É como que eu estou lidando, é como que eu estou vivendo com Deus. Porque a bem verdade é que a nossa preocupação hoje, com tudo isso, é de repente, pegar esse vírus e morrer. E nós sabemos que haverá um tempo que nós vamos ter que passar pela morte, seja do vírus, seja qualquer outro tipo de enfermidade que pode nos assolar. Então, hoje, essa situação que nós estamos vivendo é como se Deus estivesse trazendo um despertamento para a igreja se achegar a Ele, para a igreja orar mais, para a igreja se preparar mais para este momento. Eu vejo hoje que há uma preocupação hoje de nós estarmos, né, se precavendo, se protegendo com álcool gel, com máscara, enfim, se preparando para não ser infectado com este vírus. Mas existe uma doença que é a doença do pecado, que está matando muitas vidas. E que nós temos que nos proteger, nos resguardar como? Tendo uma vida de santidade, uma vida diante do Senhor, fazendo aquilo que a Bíblia tem nos orientado a fazer. Então, este é o momento em que nós devemos, de fato, estar, né, aos pés de Jesus, de estarmos orando, de estarmos buscando a face de Deus, e para que essa situação ela venha ter um fim. E eu entendo também, irmãos, que tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus. Deus, ele é soberano. Existem coisas que Deus ele vai permitir por conta do erro, do pecado do homem mesmo, da igreja que está muito dispersa. A gente vê por aí, né, quantas pessoas estão dispersas, até mesmo pessoas do nosso povo. Nosso povo não estão atentos. Então, nós precisamos estar despertos. Foi aquilo que o pastor Sandro falou na nossa reunião, né, que as pessoas, às vezes, por estar dentro de casa, né, ela poderia estar interagindo com a sua família em oração, ela está preocupada em fazer um joguinho pela internet, né, deixar de ver uma live como essa que nós estamos fazendo aqui agora, deve estar jogando um joguinho lá pela internet. Antes do pastor Sandro falar, é porque eu acho, pastor, que as pessoas pensam que não tem nada a ver com elas. Então, é a sensação... Quando não chega, é isso aí, na casa dela, a porque situação. A igreja de Cristo tem a sensação, como eu falei anteriormente, de que isso não tem nada a ver com a gente. Isso tem a ver com o idólatra. Isso tem a ver com quem é incrédulo. Isso tem a ver com ateu. Mas não Quando, na verdade, à luz das Escrituras, nós poderíamos citar, pastor Sandro reservou, eu também não vou citar, mas são vários textos aqui, ao longo da Bíblia, que mostram que Deus tratou com o seu povo. Então, a gente vê uma igreja passiva, diante de algo que é, sim, um sinal de que Jesus está voltando. Uma igreja descompromissada. Uma igreja, pastor, né, que não sabe quem ela é. Exatamente. Se perverteu no caminho. Ela não sabe quem ela é, ela não tem identidade. Então, ela não consegue perceber, nem diante da dor, que Deus quer tratar alguma coisa com ela. Então, essa indiferença revela o tipo de espiritualidade que a igreja brasileira evangélica estava vivendo. Está vivendo hoje. Não, né? e assim, a gente tem uma questão aqui a trabalhar também, porque a gente está na pandemia, ninguém quer morrer. Beleza? Óbvio. Só que a gente também esquece que existe uma verdade superior da palavra de Deus. A gente tomar aqui o apóstolo Paulo. Olha, meu viver é Cristo, meu morrer é lucro. Então, assim, a igreja fala pouco de morte. É verdade. Eu acho isso uma falha. Porque falei semana passada para a igreja. E a Bíblia fala muito, porque a gente não prepara. Jesus chama os seus discípulos para morrerem. Exatamente. Apóstolo Paulo diz que ele estava pronto para ser entregue como ao matadouro. Ele diz, olha, ele vira para Timóteo e fala, sofre as aflições. Ele vai dizer que a dor e a morte, ela é presente na vida do cristão. Então, assim, você vê que o apóstolo Paulo, para ele,
tanto vida quanto morte, ele já tinha sucumbido isso há muito tempo na sua mente, porque ele vai dizer assim, olha, meu viver é Cristo, Morrer, ganho. meu morrer é lucro, porque eu também vou para Cristo. E é o próprio apóstolo Paulo que vai dizer, se eu viver, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, eu morro para Cristo. Então ele vai dizer, quer vivamos, quer morramos, nós fazemos os dois para o Senhor. Então, me preocupa quando uma igreja entra em desespero por causa da morte, porque até essa dor agravada, ou esse medo desenfreado de morrer, gerando quadros de síndrome de pânico, de desespero, também é uma teologia fraca, também é fruto de um ensino empobrecido da palavra de Deus, de entender o seguinte, que a morte na vida do cristão é um ato de misericórdia, porque Deus não retirou a maldição da morte sobre nós. A Bíblia diz que a alma que pecar, ela morrerá, o salário do pecado é a morte. E outra, você imagina a gente viver eternamente num quadro de pecado, então a morte, de certa forma, ela cessa isso. E na ótica de Deus, eu sei que é sofrido, igual o pastor falou. Eu falo Porque muito. ninguém nasceu para morrer, né? Mas eu falo muito em cemitério. Deus- E isso não porque- significa dizer que Paulo estivesse desejando Não, morrer. Porque tem o Isso, finalzinho do versículo que ele fala assim, mas Quer se... viver, sim, eu mas quero viver se- bem, bastante. Porque Paulo Mas falou o que assim... o pastor Sandro está Exatamente. dizendo É que ele estava tão entregue a Deus que para ele tanto Porque ele morrer não quanto estava viver, preocupado com essa questão. Porque ele Sim. falou assim, mas se viver me dá Pra fruto da carne, melhor que eu fique vivo. para É vocês. isso que ele falou. Não, mas não é nem para os Porque outros. Porque ninguém quer morrer. Não, Ele no pastor. finalzinho falou, mas se eu viver me dá fruto na carne, Pra vocês, é melhor que eu fique vivo. Então isso me dá aí. mais um tempo de anos aí para o senhor, para mim que eu possa ganhar mais. Não, porque quando ele fala isso, pra assim, ti. mas para vocês, É. ele vai dizer, para vocês, Porque até é então- melhor que eu fique vivo. É porque, exatamente, porque até então, pastor Sandro, na consciência do ser humano, uma das coisas que o ser humano não aceita é a morte. Sim. Por mais que nós viemos falar, eu não aceito a morte, você não aceita a morte. Imagina você velar um filho, imagina você velar uma pessoa, nem aceita. Glória a Deus que nós passamos por isso, mas tem a pessoa terceira pessoa da Trindade que nos consola. Sim. Porque se não fosse ele, acho que o mundo ficaria um caos agora. Porque quantas pessoas estão morrendo? Pô, na nossa nação, no Rio de Janeiro, quantas pessoas morrendo? A minha preocupação, eu vou falar uma coisa aqui, pastor Sandro, Fernando, pastor Paulo, não é por aqueles que estão morrendo, só se for, é aqueles que estão ficando, porque Sim. até então nós vamos ter que enfrentar uma situação muito difícil. É. Porque já está acontecendo aqui na igreja, pessoas me procurando porque estão com depressão, com síndrome do pânico, porque os pais estão morrendo, as famílias estão morrendo. E elas têm que entender o seguinte, é a permissão de Deus? Pastor, até onde é a permissão de Deus? Esse é o nosso questionamento aqui, para você que está pra nos isso assistindo. que a gente precisa trazer uma resposta para isso, né? Isso, Bíblica. exatamente, Eu acho exatamente. que o pastor Sandro estava falando, se não foi isso, pastor Sandro, você pode me contrariar aqui. É que, na verdade, pastor, a igreja de Cristo, ela deveria estar muito mais centrada na eternidade. Claro, com Exatamente. certeza. Então, essa crise revela o quanto os olhos da igreja estão cravados nesta terra. De modo que a morte, que ninguém deseja, Exatamente. assusta mais do que deveria assustar. Isso. Porque exatamente a espiritualidade que a igreja tem vivido é uma espiritualidade terrena. E a teologia da prosperidade, o que muita Não, e o que gente que apóstolo prega, Paulo respalda exatamente. isso, porque busca-se um cristianismo que serve, busca-se um cristianismo triunfalista, busca-se um Deus que existe para atender aos meus desejos pouco e se anseios prega sobre o céu. aqui. Não que, repito, eu não estou aqui, gente, sendo o profeta do caos, não. Eu sei. Eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, enfim. Porque existe uma Mas- solução para isso, né? Mas a Existe. grande herança que Jesus conquistou naquela cruz e ao ressuscitar o terceiro dia, não é daqui. Não é não. E muitos estão agindo como os discípulos no caminho de Emaús. É verdade. Metem o pé porque a expectativa que eles tinham se frustra. É. Então é tempo, eu acho que, não sei, pastor Santos, se era isso que você estava querendo dizer. Paulo não estava desejando a morte. Jesus chorou com a morte do seu amigo Mesmo Lázaro, sabendo que é ressuscitado? mesmo sabendo, mas sofre. A morte, a Bíblia diz que há tempo de nascer, de Sempre morrer, vai trazer dor, né? há tempo de chorar e de sorrir. Então, por favor, ninguém aqui está sendo, sabe, frio. Claro, Nós nos claro. solidarizamos. Isso, o Brasil já isso. passou de mais de 40 Isso. mil mortos. Isso. Isso tem de causar um impacto na nossa vida, mas isso também revela o fato de você ter uma igreja no meio do caos e
como se não fosse com ela. Não, e a fragilidade dessa igreja, inclusive isso que você está falando, pastor, as pessoas estão entrando no síndrome de pânico, quando na verdade nós, enquanto igreja, deveríamos estar dando resposta, porque o que a Bíblia vai dizer? Olha, seja a sua moderação conhecida diante dos homens. Então assim, Deus nem quer que a gente exploda de poder, Deus só fala assim, olha, seja a sua moderação. Então o mundo deveria estar vendo uma igreja agora como? Uma igreja moderada, tranquila, em paz, Equilibrada, né? sabendo que Deus está no controle, porque a gente não entende a ótica da morte. Porque qual é o sofrimento? Eu falo isso muito em velório. Por exemplo, nós somos vivos. Quem que nos deu o dom da vida? Deus. Então a nossa vida pertence o quê? A Deus. Então Deus toma alguma coisa? Toma nada, é dele. Só que tipo assim, eu dou isso aqui para o pastor Fernando. É meu. Eu emprestei. Fernando Daqui a pouco eu vou pedir de volta. O Fernando fica com um tempão. Aí é meu, eu vou pedir de volta. Eu tenho como evitar que o Fernando tenha tido algum apego Não. àquilo que Deus deu. E aí entra os nossos filhos, entra a nossa casa, porque a gente se apega. E aí essa é a parte dolorida. O problema é que a gente compreender o que está lá em Lucas 20, versículo 38. Deus não é Deus de vivo, nem de mortos, porque para Deus todos faz. vivem. Porque para Deus todos vivem. Então, a gente precisa amadurecer a nossa concepção da morte na vida do cristão, porque a morte, ela nos coloca diante de uma esperança. Apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, não pensem nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ele também vai dizer, olha, se esperarmos em Deus apenas nas coisas desse mundo, somos os mais miseráveis dos homens. Então assim, a morte, por mais sofrida que seja, por causa da saudade, mas ela precisa arder no coração do cristão como a porta da esperança. Está entendendo? Como a porta de nós. E é engraçado que essa visão materialista, que o senhor falou assim, a gente não prega sobre o céu. E às vezes até a pregação sobre o céu é numa pegada materialista. Porque a gente fica assim, não, eu vou para o céu, eu vou andar em rua de ouro. É verdade. Eu vou ver portões de pérola. Mas eu penso assim, para uma eternidade, andar em rua de ouro e ver portão de pérola, uma hora, aquilo ali vai ficar monótono. Ah, tá bom, portão de pérola, show de bola. Ah, show de bola, rua de ouro. Ah, legal, mar de cristal. Quando, na verdade, qual é a grande beleza do céu? Estarmos eternamente desfrutando da presença de Deus. É isso aí. Pode ser até num sertão. Moisés deixa isso bem claro. Senhor, o Senhor não vai conosco para a terra prometida, então fica com a gente no deserto. Então assim... É porque a gente não consegue imaginar a imensidão que é o céu. Não então, dá. A única coisa que a gente vê pela Bíblia é que lá vai ter rua de ouro. Sim. Que lá vai ter Sim, rua mas de quando, na cristal. verdade, qual é o Então a princípio? gente entra desse questionamento, porque são coisas maravilhosas Sim. que aqui na Terra não pode ter. Me fala aqui no mundo que tem uma rua de ouro. Mas como é que, Fala como é que o cristão se Então vacina? a gente tem essa noção Sim, de não. estar do lugar lindo, belo, mas que é muito mais Então, pastor, como é que a gente maior do que isso. Como é que a gente se vacina em relação a isso? A Bíblia diz que Deus plantou a eternidade dentro de nós. Então, a eternidade já deveria estar latejando no nosso coração. E como é que a gente já vive a alegria quando Hebreus vai dizer que a gente se tornou participante dos poderes do mundo vindouro? Ué, como é que eu vou ser participante do poder do mundo vindouro se eu nem fui para lá ainda? E eu já participo, porque Deus já habita no meu coração. Então essa é a maior riqueza do cristão. Estando vivo ou estando morto, saber, ó, nem profundidade, nem altura, nem poderes, nada vai poder me separar do teu amor. Então assim, a morte, nem vida nem morte, porque se eu estou na vida, Deus está dentro do meu coração. Se eu for morrer, eu vou também estar diante de Deus. Então não existe nada, na verdade, que nos separe da presença de Deus. O que está me questionando nesse exato momento, pastores aqui, amigos, o que a pessoa pensa nesse exato momento que está em casa nos assistindo agora, por ela estar em casa, qual é a atitude dela agora, qual a atitude que ela tem que tomar por estar em casa, né? Para que não venha acontecer isso que você falou, pastor Sandro, desespero, porque até então a igreja, ela passa por isso. Mas qual é a condição daqueles que estão em casa agora? Qual é a sua condição de vocês? Como você está passando na sua casa agora? Será que você está passando aí como passa o ímpio, como passa a pessoa que não conhece Deus, e você que conhece Deus está entrando nessa mesma linha de pensamento? Qual é a sua atitude? Porque a Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus e que são chamados para o seu decreto. Então, quer dizer, nós estamos vivendo
O que está vivendo o ímpio também é a mesma coisa. Mas qual é a condição agora nossa, como servo do Senhor? Qual é a nossa... Será que a gente está vivendo esse decreto de Deus? Exatamente. Qual é a posição? Qual é a sua posição agora em casa? Por você não estar aqui na igreja. Está entendendo? Por você não estar agora dentro de uma comunhão, né, de um momento, aquele momento que nós fazemos aqui, agora dentro da sua casa. Qual é a sua atitude agora? É esse tema que nós falamos aqui, né? O que Deus acha de você, o que Deus pensa de você agora, nessa situação que Ele te colocou, que me colocou. Porque se é uma permissão de Deus, então Deus colocou todo mundo no mesmo saco. A humanidade. É a humanidade, está todo mundo aqui agora. Agora, há uma diferença, como diz a Bíblia, né? Aquele que serve a Deus e para aquele que não serve a Deus. Está na Bíblia isso, né? Qual é a tua condição de você que serve ao Senhor? Como é que está os seus emocionais aí, o seu emocional agora por esse momento? Como é que está a sua consciência agora? Como é que está a sua vida espiritual diante disso tudo agora aí? É isso que nós queremos falar para você que está em casa. Não é verdade, pastor Fernando? Sim. Pastor Paulo, quer falar alguma coisa? Eu falo muito. Então, a gente falou muito aqui sobre morte, mas eu queria estender um pouco essa questão da pandemia. Eu não penso que seja só isso que Deus quer tratar. A gente tem percebido que as pessoas estão tendo a oportunidade, pastor Genivaldo, de reescreverem suas histórias. Exatamente. Essa pandemia nos faz pensar sobre Deus, sobre tempo, sobre família, sobre prioridades. A gente vê, por exemplo, tantos irmãos reclamando. Exatamente. Saudade da igreja, saudade do culto, mas quando podiam, não valorizavam. Eu falei isso aqui semana passada. Então, a gente precisa entender, eu insisto nesse ponto. Eu creio que a igreja de Cristo precisa aprender algumas coisas com essa crise. E o que me chateia é perceber que muitos pastores continuam na indiferença. É isso, exatamente. Como se nada tivesse acontecido. Estão aproveitando como se fossem férias. Dá para relaxar. Exatamente. Ô, Fernando, eu lancei... Então eu estou tendo tempo para ver Netflix, eu estou tendo tempo para ver mais Instagram. Para botar as séries em dia. E a gente vê isso, eles não postando está no Facebook. servindo de nada. Servindo de nada. Não está servindo de nada, porque as pessoas não estão pensando na pergunta que é o tema do nosso debate. Não, e essa O que Deus quer? Fernando, e essa é a parte que muita gente não vai concordar com a gente. De mim, enquanto marido, Exatamente. enquanto pastor, enquanto servo dele, meu Deus, o que eu preciso rever? Eu sei que a questão da morte entrou na pauta porque muitas vidas estão sendo ceifadas. Exatamente. E isso muito nos entristece. Eu perdi em 1 ano, 4 meses, 3 irmãos. Não foi por Covid, por outras enfermidades. Então, assim, eu falo por experiência própria, pastor. Mas, e no nosso viver? Há um texto que eu gostaria de deixar, Romanos 1, versículo, a partir do 28, eu vou ler o finalzinho do 32. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. A gente vai ver que nesse texto, Deus está apresentando o que os homens colherão a partir das escolhas que estão fazendo. Agora, pior do que não apenas fazer, tem gente que consente. E patrocina. Está aplaudindo. É verdade. Patrocina. Fazendo É verdade. propaganda É disso. verdade. Faz propaganda do Big Brother no Facebook. Faz propaganda. Então, as Antro de pessoas... prostituição. Não, e isso tem me incomodado muito. Eu acho que a gente tem que insistir nessa tecla, que é o tema da pergunta. O que Deus quer de nós? Meu irmão, ore, como disse o pastor Sandro. Exatamente. Falou, pode orar para pedir a Deus para passar isso? Claro, a gente tem orado todos os dias. Se o povo que Mas chama pelo meu nome se orar, se humilhar, está aí. Essa tem que ser oração, se arrepender. Se arrepender. Não é uma oração soberba. Senhor, repreende, não, Senhor. Como diz Clemência. Pedro, lá em 1 de Pedro 5, 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo dele ele vai te exaltar. Agora, pergunta para Deus na sua oração, o que você pode fazer e mudar que esteja diante da vontade dele. Verdade. Esta é a nossa busca, igreja. E é um momento que nós devemos aproveitar, né, os nossos irmãos, para também estar evangelizando. Evangelizando, né? Foi falado na reunião, o quanto é importante neste momento, nós, né, nós somos servos de Deus,
Você que está em casa, às vezes tem esse tempo agora aí, porque levar uma palavra, soltar um versículo, o pastor Santo falou muito bem, né? Deixar um versículo para a pessoa, dar uma ligada, né? Evangelizar para este mundo que também está em caos, que está sofrendo. Agora, a humanidade, ela está na expectação, esperando, né, a manifestação dos filhos de Deus. Esse é o nosso momento em que nós devemos de nos manifestar, não de ficar, né, em casa, né, desatento, A Bíblia diz que o mundo geme, né? O mundo geme, né? Esperando a gente. Esperando. O mundo está gemendo, a gente está fazendo o quê? Então, esse é o momento que nós devemos estar mandando uma mensagem, né, trazendo uma palavra, orando, se colocando à disposição. Esse é o nosso papel, o nosso dever. Pastores e irmãos, vocês já pararam para perceber qual será agora o significado de um abraço? É verdade. Quanto vale um abraço depois da pandemia? Exatamente, estava falando isso aqui ontem, não foi? São essas reflexões que a gente precisa pensar. Quanto vale um abraço? Quanto isso tem feito falta? Quanto vale, pastor, um culto ao Senhor? É junto verdade. com os irmãos? É. Coisa que era às vezes menosprezada por um jogo de futebol, Isso. pela festinha de alguém, né? Então, eu creio, não sei vocês, que a igreja do Senhor tem a oportunidade de ser uma igreja muito mais coerente Exatamente. depois disso tudo, desde que nos arrependamos, nos humilhemos e entendamos que caminho Deus quer que sigamos a partir de agora. A primeira coisa que eu acho, pastor Fernando, que Deus quer realmente, depois dessa epidemia, que os crentes tenham verdadeiramente o amor no coração, sabe, não, amor mesmo do coração, de você ter verdadeiramente uma comunhão limpa com o seu irmão, porque até então, como o pastor falou, daqui a pouco vai passar, e de repente você que sempre entrou na igreja, e nunca falou com a pessoa, e hoje você está sentindo falta disso. Caramba, eu tive tanta oportunidade de abraçar alguém, eu nunca abracei. Eu tive tanta oportunidade de apertar a mão de alguém, e vocês me conhecem, eu sempre falo isso aqui na igreja. Fala com o teu irmão, aperta a mão dele. E hoje essas pessoas estão sentindo falta disso, por esse afastamento que teve, esse problema aí. Eu acho que na mente de muitas pessoas, né, vai acontecer isso, porque até então a nossa igreja é uma igreja renovada, ela dá glória a Deus. E no domingo agora eu fiz um teste com a igreja, interessante. Eu falei assim no final da ceia, falei, irmãos, eu sei que vocês estão com glória a Deus engasgada aí na boca de vocês, né? Eu falei isso. Então, por favor, solta aí essa vontade de adorar a Deus. Me surpreendeu, porque parecia que a igreja aqui ia cair. Já estava aquela coisa engasgada dos irmãos, porque aquela vontade, aquela ansiedade de estar em comunhão, de estar adorando ao Senhor. Espero, pastor Sandro, sabe, pastor Fernando, pastor Paulo, que o nosso povo venha realmente, sabe, com essa vontade de trabalhar, sabe, foi aquilo que o pastor falou, as oportunidades que tiveram, né, que deixaram passar por escolher outros momentos da vida lá fora, né, e hoje, que essas pessoas possam refletir nisso. Poxa vida, Deus está me dando uma oportunidade. Eu quero falar para você, o tema é o seguinte: o que Deus espera de você? O que Deus espera de você é que você venha trabalhar, é que você venha arregaçar as mangas, sabe, dentro da obra do Senhor, é que você venha nos ajudar como pastor. Não é verdade, pastor Fernando? Sim, pastor, aproveitar que você está fazendo isso, quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que Deus tem um desejo, fazer com que todos nós sejamos semelhantes a Jesus. É verdade. Parecidos com Jesus, no amor, no trato, na comunhão com Ele. Isso. O senhor falou, por exemplo, de uma coisa, eu acho que vou passar aí para os pastores debaterem. Eu entendo quando o senhor diz, né, e eu acabei de falar isso, a gente sente falta da igreja, do templo, de cultuar a Deus no templo, de cultuar a Deus juntos. Mas, na verdade, é uma das coisas que a gente também precisa ressignificar. O senhor sempre falou sobre isso. O nosso culto a Deus,
ele é particular. Fora daqui. Exatamente. Fora desse ambiente aqui. Então, aquelas pessoas que Verdade. nutriam uma espiritualidade, pastor Sandro, focada no templo, Hoje já estão sofrendo. elas estão sofrendo, pastor. Exatamente. Porque a comunhão, a pseudo-comunhão delas, limitava ou estava limitada a um evento da igreja, a um evento da instituição da qual ela faz parte. Ou seja, não havia relacionamento dela com Deus. Porque eu entendo quando o senhor diz... Só existia a um ponto Bíblia de, diz, existia um ponto de "Quão contato. amáveis são os seus tabernáculos." Só ponto de contato, é aqui. Sim, Ponto de contato é aqui. Esse é o problema. E esse ponto de contato hoje ela não tem. Como é que está a vida Tem, dela hoje em casa? Porque a espiritualidade dela Entendeu? dependia do Exatamente. ritual, Exatamente. dependia dos outros, Exatamente. dependia do templo, dependia de um lugar físico. E aí o que Jesus disse para a mulher samaritana? Que estava perguntando, mas onde é que a gente tem que adorar? Porque uns falam que é em Jerusalém, e aí? E o que Jesus fala? Mulher, chegará um tempo, e agora, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai. adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dando a resposta para aquela mulher, resposta que muitos precisam hoje. E tomara, pastor, que as pessoas aprendam isso. Verdade. Porque se nós tivermos cristãos, pastores, que começam a adorar a Deus fora do templo, Que a adoração que começa lá. glorificam a Deus, pastor, Começa fora lá. do templo, aí, meus Que a irmãos, adoração começa quando lá. chegar aqui, Exatamente. quando chegar aqui, Não vai precisar falar, Será- irmão, faz Exatamente. isso, faz aquilo, porque já está Hebreus- ouvindo de casa já. é a essência, E a pastor. essência da adoração em Já casa. será a verdade Exatamente. que ele vive. Exatamente. Então, eu acho que o que o senhor falou, o pastor Sandro pode falar sobre isso também, pastor Paulo, essa saudade do templo, Sim. ela existe muito em função de uma espiritualidade que estava condicionada a um evento religioso que a gente chama de culto, Exatamente. e não a um relacionamento que esta pessoa já nutria com Deus. Pastor, Hebreus 19, 10 ou 10, 19, se não me falha a memória. Agora, pois, irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário do Senhor, pelo novo e vivo caminho, isto é, que Ele nos consagrou pelo véu, cheguemos-nos com o coração verdadeiro, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa, retendo firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele está dizendo o seguinte: cheguemos-nos. Como que devemos chegar? Com o coração verdadeiro. O que estava acontecendo é que antes, eu quero crer dessa forma, que isso vai mudar, é que as pessoas deixavam para se limpar, para purificar os corações no templo. Verdade. Nós já devemos sair da nossa casa com o coração limpo, mente lavada, corpo lavado com água limpa, e retendo firme a confissão da nossa esperança. Eu já saio da minha casa já adorando a Deus. Aqui eu venho para poder me reunir com os irmãos, junto com a igreja, né, nós prestarmos culto para Ele. Mas eu já saio de casa preparado. Eu já saio de casa, né, cultuando. Então o culto começa na minha casa. Agora, pastor, Eu vou botar uma pimenta aí nesse negócio. só um detalhe. Mas sabe por que Vou muitos botar uma viviam pimenta aí. esse tipo de Vou colocar fé? a pimenta aí, irmão. Porque muitos líderes ensinaram Ensinaram. assim. A igreja, ela estava sendo vista como um lugar onde as pessoas agem como clientes. Vou colocar uma pimenta. Então elas vão exatamente. sempre buscar alguma coisa Buscar, e chegar lá. nunca entregar. Elas Exatamente. sempre vão para receber alguma É coisa verdade. e nunca para cultuar. É verdade. Então, eu creio nisso, eu creio que a gente pode ressignificar isso. E nós que somos pastores, homens de Deus, a gente tem essa responsabilidade de ensinar as nossas ovelhas a terem com Deus um relacionamento que transcende, que é além É verdade. do simples vínculo institucional, que é importante. A igreja, pastor Genivaldo,
a instituição, ela é relevante, Claro. ela é importante, Claro. a comunhão, o ensino. Claro. A igreja pode ser resumida em 3 grandes essências: querigma, que é a mensagem; koinonia, que é a comunhão, e diaconia, que é o serviço, que é o agir. Então, eu não estou aqui desqualificando, por favor, Não, a gente a tem- existência do da igreja, templo, do templo, não. da Até igreja, da porque, pastor instituição. Fernando, Claro. Mas eu estou dizendo que relacionamento com Deus É bem é mais. anterior. Exatamente. Até porque, pastor Fernando, rapidinho, porque mais para frente em Hebreus mesmo ele vai dizer: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, mas admoestando-vos uns aos outros, tanto mais que vede que vai se aproximando aquele grande dia. Ou seja, admoestar, né, você estar ajudando, né, você está trazendo uma palavra de incentivo para o irmão. Irmão, vamos permanecer na fé, Jesus está voltando, enfim. Existiu uma dificuldade, nós temos que ter o cuidado para, de repente, a gente não estar, né, passando uma informação, eu acredito que não, né? Eu acredito que não, está passando uma informação de estar banalizando o templo como se não fosse, como se não tivesse relevância e importância, né, em mostrar para os irmãos que no próprio livro de Hebreus ele está dizendo, olha, que não deixemos a nossa congregação, esse momento de estarmos congregando juntos. Isso. Né? Porque a questão. Eu te cortei, foi mal. Então, né, mas é isso. A questão é a seguinte: qual é a função do templo? É isso que é a questão. Para que a gente vem para cá? A gente cultua a Deus aqui? Show de bola. Mas é o principal? Não é. Sim. A gente vem para cá para se preparar, para se edificar, para Exatamente. se alimentar. E para se consertar. Não, também, mas assim, enquanto ação contra a igreja, mas isso a gente poderia até fazer mesmo no nosso quarto, mas assim, a igreja, o corpo, a gente vem para cá para agir como corpo. Mas Para se ajustar, né? Para se ajustar no corpo, o quê? Pelo cabeça que é Cristo. Então, a igreja, eu não consigo ser corpo fora da igreja. Mas eu só vou. Membro fora do o corpo. membro fora do corpo. Agora, eu preciso entender que eu tenho que ser igreja, não é aqui, é lá fora. Claro. Eu venho para cá para aprender, para alimentar a minha fé, exatamente. para avivar a minha fé, para servir a Deus lá fora. Aqui eu vou exercitar a comunhão. Agora, isso. Os irmãos. Também. Onde Por quê? Deus, Por que onde que eu vou inclusive Deus exercitar ordena a a comunhão? bênção Porque- dele. E um Porque detalhe, quando a gente fala de comunhão. eu vou O exercitar a Salmo comunhão com a minha 133, família né? dentro de casa com a maior facilidade. Então, detalhe, pastor Né? Paulo. E com os irmãos da igreja, que são pensamento diferente, comportamento diferente, aí a importância de nós estarmos nos preparando para isso. É isso aí que derruba os desigrejados. Entendeu? Porque para ter comunhão E é um com um detalhe igual. que a gente sempre trata a comunhão sempre como algo positivo, comunhão. Isso, é. Porém, a comunhão pressupõe perdão, Perdão, tolerância, isso aí, tolerância. exortação. Exatamente. Porque a comunhão parte do princípio de que a gente vai se relacionar com pessoas diferentes, falhas. Então, a gente aprende muito sobre Exatamente. relacionamento na igreja. E por que a gente Exatamente, consegue fazer isso tudo? Porque a gente não se reúne como se fosse um clube. A gente se Verdade. reúne no nome do Senhor. No A nome Bíblia do diz: onde Senhor. estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Então, assim, a sublimidade do nome de Deus faz com que a gente rompa barreiras, que a gente perdoe o irmão, que a gente consiga passar pelos erros do irmão como eles também passam por cima dos nossos erros. O problema é o seguinte, assim, tirando um pouco do foco do assunto assim, muitas pessoas estão em crise agora porque estão na sua casa. Eu, particularmente, não estou tendo problema de estar na minha casa, porque eu vivo bem na minha casa. O problema é que muitas pessoas estão com crise, porque nesse momento de quarentena, porque estão se confrontando com a realidade do que a sua vida é. Então a sua vida é tediosa, a sua família é desunida, a sua família é uma vida de fachada. Então agora ele está tendo que conviver. E por que muitos crentes às vezes estão sofrendo nesse momento? Porque também estão sendo confrontados com o que a vida cristã dele é. A vida cristã dele era reduzida a estar na igreja e nunca foi expressa lá fora. E aí ele fica assim: meu Deus, eu estou me sentindo desviado. Ué, por quê? Deus habita dentro de mim. É o que eu falo, eu sinto muita falta da igreja, muita falta da comunhão, mas eu não sinto falta da presença de Deus, porque Ele habita em mim. É verdade. Às vezes a pessoa fala assim: ai, Pode que sentir falta de um monte de coisa, né? Posso sentir falta de um monte de coisa agora. Da Mas presença de Deus, nunca. nunca. Porque Deus habita em mim. Então, assim, as pessoas podem estar vivendo crises espirituais. Gente, a questão é a seguinte: eu vou tentar fechar minha fala aqui, porque minha fala às vezes é muito extensa. Quantas horas. Mas assim, a Pedro vai dizer assim: olha, ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta. Só que ele vai dizer assim: só que a gente ouve porque é para o nosso bem.
Eu acho que nesse momento aqui a gente está igual a Micaías, falando coisa que um monte de gente não quer ouvir. Não quer ouvir. Porque quando Acabe chega e fala assim, ó, eu vou subir para uma batalha. Esse texto é muito engraçado. Vou subir para uma batalha, chama os profetas. Aí chama tudo. Aí ele sabia que tinha Micaías. Aí ele vira para Jeosafá e fala assim, não tem mais nenhum profeta não? Aí ele fala assim, ó, tem Micaías, cara, mas esse cara só profetiza contra tu. É verdade. Mas ele, na preocupação, falou, não, manda chamar também. Aí olha uma palavra de alerta agora. Que essas campanhas de óleo ungido, isso aí, ó, é desde a época, porque quando Micaías chega diante, lá Jeosafá vai virar para ele e falar assim, olha, Micaías, fala coisa boa para o rei, fala coisa boa para ele. Na hora, tem um profeta chamado Zedequias, que ele pega assim, Acabe, com esse chifre, ele pega um chifre, enche de óleo, com esse chifre, tu vai vencer essa guerra. Você vê que essas campanhas, gente, de óleo ungido, de rosa, isso já vem, ó, já há muito tempo, como muitas igrejas estão oferecendo isso agora, para passar por esse momento de pandemia. E aí, tem gente vendendo feijão, óleo ungido. Então, assim, aí, sim, então, vendendo assim, máscara invisível. Máscara invisível, máscara ungida. Então, aí, assim, né? aí o rei fala assim, Micaías, eu vou vencer. Aí Micaías, no modo deboche, fala, vai. Acabe na hora, ele percebe, vai. Esse cara nunca tem nada, palavra boa para mim. Micaías, fala a verdade, tu vai perder. Vai perder, vai. Tu vai perder, tu quer que eu fale mesmo? Tu vai perder. Acabe não... É isso a questão. Se ele a gente não aceita. Se Deus está nos chamando agora para um concerto, Pedro vai dizer, ninguém gosta de ser exortado, mas é para o nosso bem. Acabe se revolta, não aceita a palavra de Micaías e diz assim, olha, prenda esse profeta até que eu volte em paz. Só que a Bíblia vai dizer que ele vai para a guerra, ele morre em cima da carruagem, e a Bíblia vai dizer que o sangue dele escorre, e aqui o texto tem um ponto que eu acho muito interessante, que o sangue dele escorre e que os cães lambem o sangue dele onde as prostitutas se lavavam. Para mim, sabe o que isso se mostra? Isso mostra que boa parte da igreja de Jesus Cristo está se prostituindo, está prostituindo o evangelho, está tratando a igreja como se fosse uma meretriz, vendendo a igreja, olhando para a noiva de Cristo como se fosse uma fonte de lucro, como um cafetão olha para uma prostituta. E aí, Deus está falando assim, ó, eu vou lavar a idolatria e a prostituição da minha igreja, porque foi isso que aconteceu com Acabe. E agora eu vou encerrar minha fala aqui. Agora, a minha preocupação diante de Deus, o meu temor diante de Deus é o seguinte. Uma vez eu vi um pregador falando assim, ó, digamos que você sirva um rei. Você sirva um rei e esse rei pega a sua rainha e coloca assim, olha, cuida dela, porque eu vou para uma batalha e vou voltar. E aí quando esse rei chega e descobre que você tratou a rainha como se fosse uma meretriz, que você pintou ela, que você adornou ela, o que esse rei faz contigo? Ele vai te matar. Essa é a minha preocupação, porque eu estou tratando da noiva de Cristo que não me pertence. Então eu não posso tratar como uma meretriz aquela que é considerada a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Então assim, a gente está aqui sim, às vezes como Micaías, falando coisas que as pessoas lá do outro lado não querem ouvir. Só que o profeta, ele precisa ter comprometimento com aquilo que Deus mandou falar. Porque Pedro é o melhor. Se Acabe tivesse ouvido Micaías, ele não teria morrido. Ele poderia ter se consertado. É tempo da igreja se consertar. Nós falamos lá na reunião. Deus quer um conserto com a gente, pessoal. Isso não é tempo. O pastor Fernando falou na nossa reunião. Ele falou assim, eu falei lá na igreja, é tempo da gente chorar. Como Jeremias, é tempo da gente lamentar o nosso estado. Não é tempo, aí a gente vê. Chora a igreja. Eu propus lá para a igreja, ó, coloca no Facebook lá, a gente fez um texto padrão. Meu nome é Sandro, sou servo de Jesus Cristo, estou aqui para falar de Jesus para você. Pode me chamar no privado. A gente vê o pessoal fazendo um joguinho. Que bicho, que cachorro, qual é a raça de cachorro que você seria se você nascesse cachorro? Qual é a planta que você seria se você nascesse planta? Um monte. A gente não. Show do mundo. A gente não. Do mundo. A verdade é a seguinte: a gente não está vendo. E a live da igreja? Ninguém vai assistir a live da igreja. A gente não está vendo a igreja se manifestar. Não está vendo a igreja ser igreja nesse momento e colocar lá igual o apóstolo Paulo, igual o pastor Paulo falou, coloca um versículo bíblico evangelístico chamando esse mundo ao arrependimento, porque se Deus está derramando as taças dele, é porque ele quer chamar o mundo para o arrependimento. É por isso que ele derrama. Fechei aqui. Irmãos, não volto mais não. Olha só, então você agora aí, você que está em casa, né, que vai estar assistindo aí essa live, você pode deixar a sua opinião
né? E nós vamos responder esse povo aí depois, porque eu sei que vai ter muita gente aí colocando, falando. Então nós estamos aqui, né, para dar direção à igreja, né, porque nós entendemos que realmente o tema que nós usamos aqui vai ser um tema muito polêmico, né, porque até então foi o que o pastor falou aqui. Muitas pessoas estão em casa, mas não estão preocupadas com o reino, estão preocupadas apenas consigo mesmo. Como é que vai ser a minha vida aqui para frente, né? Como é que vai ficar minha vida financeira? Como é que vai ficar os meus negócios? Tudo isso é muito importante. Mas eu te pergunto, como é que vai ficar a sua vida espiritual depois disso? Como vai ficar a sua vida aí? Como é que vai ficar a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida espiritual? É isso que eu te pergunto de você agora que é aí. Como é que você está passando por esse momento aí tão difícil? Como nós falamos, será que você realmente é a igreja de Cristo, como Ele quer aí na sua casa? Ou você só é a igreja de Cristo como você está aqui dentro? Essa é a nossa pergunta. Por isso que eu falei, tem muitas pessoas que estão sofrendo, é porque não tiveram as suas raízes firmadas na palavra, na Bíblia. Porque se estava dependendo apenas de um local para adorar, que seria ela, o ponto dela, o ponto de contato, e ela não está tendo por esses dias, e se você não tiver a comunhão com Deus, eu sinto muito. Essa é a minha preocupação com o tempo falado aqui. Às vezes nós visitarmos aquelas pessoas que precisam de salvação, a gente vai ter que visitar um montão de crente, que vão ficar confundidos agora. Pastor Gilberto, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de um fato que o pessoal falou, que uma jovenzinha aqui do Brasil, isso foi fato mesmo, virou para algum oriental desse aí que passa por um país que dessa da igreja perseguida, né? Aí ele estava aqui para falar do quadro da igreja. Aí a jovem falou assim: eu quero orar pelo senhor. Aí ele falou assim: não, filha, ora por mim não, deixa eu orar por você. Porque a verdade é que a igreja ocidental está muito aquém do que aquilo que os nossos irmãos passam lá fora. Porque eles não têm igreja, não podem cultuar publicamente, estão ali, ó, firmes na fé. A gente nem está sofrendo uma perseguição ainda, a gente está simplesmente com uma pandemia que está nos impedindo de estar aqui, e a galera, meu irmão, já está ruindo. A galera está desandando, né? Perdendo o rumo, porque foi o que o pastor Gilberto falou. Não tem raiz profunda no evangelho, não tem raiz profunda até mesmo na sua igreja, não constrói uma história na igreja, não constrói uma história no cristianismo, não constrói uma história com Deus, vive assim, vínculos, né? Não constrói. É verdade. Então, irmãos, preste atenção numa coisa. Nós não estamos aqui, né, tentando ser o melhor, nada disso, é apenas uma preocupação. Como está a igreja de Cristo hoje, né? Essa é a nossa preocupação, né? Porque até então, o que nós estamos vivendo, porque eu falei isso aqui na igreja por várias vezes, e falei assim, ó, vamos nos preparar para os dias das adversidades que vão vir. Cansei de falar isso aqui, meu povo sabe disso. Vai chegar dias maus. E como é que você está? Como é que está a sua comunhão? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua adoração? Porque vai chegar momento, eu falei assim, vocês vão se lembrar disso, que não podemos ficar numa situação tão grande que nós não teremos nem mais comunhão como nós tínhamos aqui dentro da igreja. Eu falei isso para vocês sabem disso. E hoje nós estamos vivendo esse momento que eu cansei de falar aqui, né? Porque as pessoas, pastores que estão aqui presentes, se preparam para tudo, mas não se preparam para o dia da adversidade, o dia mau que vai chegar, né? Então, eu cansei de falar isso aqui nas minhas mensagens. Olha, o dia mau vai chegar. Te prepara para o dia mau. Pastor, está trazendo maldição para nós? Não, porque nós não temos, nós estamos vivendo uma outra realidade, que se nós não tivermos realmente com a nossa vida baseada, alicerçada na comunhão com Cristo, não apenas com ponto de contato, que é o local, como eu falei aqui agora, o ponto de contato seria aqui, porque eu preguei ontem, pastores, é o seguinte, o salmista falou assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Ele falou isso. Nós nos alegramos sim de estar na casa do Senhor, mas existem pessoas que vêm na casa do Senhor por 3 motivos. Eu vou falar aqui agora. Vem porque quer bênção aqui na igreja. Vem porque quer rever um amigo aqui na igreja. Não é verdade? Vem porque tem alguém aqui alguém na igreja que é abençoado e vai orar por ela. Ela vem apenas para buscar, mas ela não vem para dar. É essa a nossa intenção, de nós darmos, não apenas por estarmos aqui, mas para estarmos, para onde passarmos, tem que deixar uma essência. Qual é essa essência? É a presença. Foi o que o pastor Sandro falou aqui agora. Eu não dependo, irmão, a gente não depende daqui. É bom estar aqui, é maravilhoso estar aqui, mas a minha vida não está apenas restrita aqui. Não está aqui,
Porque a minha comunhão está quando eu estou dentro do meu carro dirigindo, né? Cantando, adorando a Deus, falando em mistério com o dentro do carro. A minha comunhão quando eu estou dentro do meu quarto lá sozinho. A minha comunhão quando eu estou na rua. Porque eu sou uma igreja ambulante. Eu sou a igreja que todo mundo tem que olhar para mim e falar que ali vai uma igreja. Agora, isso aqui é apenas um momento de contato, nós temos comunhão nos nossos irmãos. É muito bom, porque o salmista Paulo isso também, ó, com bom e com suave estamos em união. Né? E o salmista do Salmo 122 ele diz: alegrei-me. É bom estar aqui? É maravilhoso, é muito bom estar aqui, meus irmãos, aqui nesta noite. Isso é maravilhoso, mas Deus quer muito mais do que isso. Amém. Amém, irmãos? Pastor, assim, para as pessoas, para os nossos irmãos, gostaríamos que os irmãos entendessem que há uma preocupação no nosso coração em relação à sua vida espiritual. Nós temos, como pastores, essa responsabilidade de estar cuidando da vida espiritual de vocês. E é muito importante que vocês estejam atentos a isso. Conforme lá em Atos 2 vai dizer que o povo perseverava no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Perseverem, irmãos, nos ensinos, em tudo aquilo que nós estamos te orientando aqui nesta noite, para que a tua vida, ela seja uma vida que tenha raízes com Deus, para que você não seja um cristão que viva na margem do rio, mas que você possa se aprofundar em Cristo Jesus. Então, persevera, tudo aquilo que nós estamos falando aqui, é para a sua edificação, é para a edificação do corpo de Cristo. Esta é a nossa preocupação com as igrejas, a qual Deus tem colocado sobre as nossas responsabilidades. Verdade. Porque nós não podemos deixar com que o nosso povo, o povo que Deus tem colocado em nossas mãos, que não é nosso, que é dele, se perca. Nós vamos prestar conta a Deus. Então, há uma preocupação no nosso coração pela vida de vocês, pela vida espiritual de vocês, que vocês possam receber essas palavras no coração de vocês, de uma forma agradável, que vocês possam entender o propósito de Deus, o que Deus quer de nós para esses dias.